Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje na nossa reflexão nós vamos falar sobre a fisiologia do medo. A gente sente medo, né? Fala o tempo todo ali, olha, o medo aqui, o medo ali, mas a gente não para sentir. E a dificuldade maior das pessoas é realmente nesse sentir. E quando eu falo sentir, as pessoas não entendem, porque elas vão direto para a cabeça. E nós somos muito acostumados à cabeça. Eu também tive dificuldade quando eu comecei a ter que sentir isso, quando eu comecei a aprender, a estudar isso e fazer as práticas comigo, o quanto era difícil, né? A dificuldade de achar o bicho, achar essa força, entender o que eu estou sentindo, a confusão de sensações com sentimento, com sentimentalismo, com emoção, né? Já expliquei isso aqui em outros áudios. Se você está chegando agora, procura lá nas plataformas digitais que você vai estar entendendo, né, um pouco a respeito disso. Falo bastante a respeito de tudo isso. Então, muitas vezes o amor, a paixão, né, a pessoa não sabe o que é amor, o que é paixão, ela está apaixonada, ela fala que ela ama, ela está com raiva, ela fala que ela ama, mas como está com raiva e ama? Pois é, entendeu? Então um confronto ali, um conflito que ela tem dentro dela, sem ela saber exatamente o que ela está sentindo. Ah, eu tô nervoso, tô nervosa. Ela não sabe o que é nervosa. Às vezes ela tá magoada, às vezes ela tá com raiva, ela fala que ela tá nervosa. Ah, mas raiva e nervoso não é a mesma coisa? Não, é diferente, entendeu? Às vezes a pessoa ela tá excitada com alguma coisa, e o excitado aqui não é só a conotação sexual, mas ela tá excitada para comprar alguma coisa, para receber alguma coisa. Aquilo é um estado de excitação, entendeu? E aí ela fala que ela tá nervosa, ela tá esperando chegar logo e não chega. Ai, que nervoso. Não é nervoso, é excitação. E por aí vai, né? Uma série de exemplos que eu poderia dar exemplos para vocês aqui hoje o dia inteiro. Então, isso é só algumas coisas mais básicas para você poder entender e perceber o quanto a gente não se conhece, o quanto a gente fica só na cabeça. Então, eu tentei montar aqui um negocinho rápido, vou fazer assim, é, é, fácil, né, para que a coisa ela não fique assim muito monótona, mas para você entender o que acontece dentro do teu corpo quando você tem uma situação de medo. Eu vou fazer uma analogia aqui bem bacana e eu acho que vai ficar bem claro para vocês nos nossos exemplos do dia a dia, como eu procuro sempre fazer aqui, para que a gente possa ter um entendimento maior da coisa. Então vamos lá. Como é que é esse processo? Você sente o medo. Então o que acontece? Então vamos lá, né? Você tem ali dentro algumas células, né? Ali dentro da tua cabeça, né? Claro que é bem grosso modo, tá, gente? Se eu for detalhar demais aqui, vocês não, né? Então nós vamos pegar ali as células, chamada neurônio, né? E esses neurônios, eles têm dendritos. Então eu não vou ficar usando essa linguagem, porque senão você vai falar, pô, mas o que é dendritos? Eu não sei. Tem que estudar para poder saber. Então nós vamos colocar no lugar de dendritos mãozinha. Então todo mundo sabe que neurônio não tem mãozinha. Então nós vamos pegar ali o neurônio. Então nesse neurônio ele tem essas mãozinhas que são os dendritos dele e ele vai formando uma cadeia nervosa. Todo mundo já ouviu falar nos neurônios, né? Já viu na televisão, imagem, aquela malha, aquela rede, né? De circuitos ali. Então vamos supor que você saiu, tá andando pela rua e você vê uma cobra. Então, quando você vê a cobra, o que acontece? O teu olho, ele vê. Você ali olhou. Presta atenção na história desde o começo. Então, o olho vê. Então, o que o olho vê? Nós temos os órgãos do sentido, né? Um deles é o olho. O olho vê. Logo que o olho vê, o que ele faz? Ele manda a informação para o tálamo. Ah, Jorge, o que é tálamo? Tá lá dentro, né? Na nossa cabeça, no nosso cérebro. Não vou entrar muito nesses detalhes, está lá dentro da caixa do cérebro. Então, o que é o tálamo? O tálamo, ele é como se fosse uma central de distribuição. Então, ele vai armazenando, ele pega toda aquela informação e ele sabe para onde ele vai mandar aquilo. É como se fosse aí, você compra na internet, né? Tem o centro de distribuição, então o pedido vai para lá e ele sabe para onde ele vai mandar, qual CEP, os Correios faz isso também, né? Olha, vai tudo para uma central de distribuição e essa central distribui. Isso é o tálamo aqui dentro da nossa cabeça. Então ele informa, né? Ele recebeu aquela informação e falou, opa, perigo.
Então, perigo, o que acontece com perigo? Eu tenho que mandar essa informação para algum lugar. Então, a resposta ela é praticamente automática, entendeu? Então, o que ele faz? Ele avisou ali o córtex, ele avisou as amígdalas e ele avisa o hipocampo. Ah, Jorge, mas tudo, o que é tudo isso? Isso é tudo que tem dentro da tua cabeça aí, que tem tudo dentro de você e você não percebeu, você talvez já ouviu falar. Inclusive, você deve estar achando que isso aqui é a amígdala da garganta e não é. Você conhece amígdalas como da garganta, então você vai ver que tem uma amígdala cerebral que nós vamos falar já já ali na frente. Então, o que cada um vai fazer? O olho viu, avisou o talo, certo? Então, o que o tálamo ele faz, né? O tálamo ele vai lá, olha, observa, pega a informação, como ela é o centro de distribuição, então ele recebe de todos os lados ali. Ele só não, ele recebe da audição, né? Ele recebe da visão, ele só não vai receber do nariz, tá? Eles, sei lá, cortaram a relação ali, brigaram, sabe como é, né? Então, cortaram a relação, falou, não, do nariz eu não vou ver nada. Do resto, ele vem tudo, ele recebe tudo como sendo aquele centro de distribuição, tá? E aí o que ele faz? Ele manda pro córtex. O que é o córtex? O córtex, ele é a última camada que reveste o cérebro. É uma camada muito sensível, muito bacana ali, legal. Você pega uma maçã, aquela casquinha dela ali, é o córtex. É o que protege, é o que, né, sente, tem uma sensibilidade muito grande ali, tá? E aí, o que ele faz? Ele pensa, ele raciocina, ele olha, ele começa a ver o que acontece com aquela informação, entendeu? Ele fica processando aquilo ali. E aí ele vai interpretar. Ó, chegou essa informação de medo, né? Então eu vou raciocinar aqui, vou ver, vou pensar direitinho e vou interpretar, tá? Junto do tálamo, a gente tem ali essa bolinha, uma bolinha, um negocinho ali que é chamado de estrutura encefálica, né? Que é chamada de amígdala. Nossa, eu tenho uma amígdala então dentro da cabeça, no cérebro? Tem. Você só conhecia a da garganta, né? Mas não, tem ela sim, tá? Ela não é a da garganta, ela é a cerebral, ela é a amígdala cerebral. Pesquisa lá que você vai achar ela e vai saber até onde ela fica no desenho lá direitinho. Então ela faz parte do sistema límbico. Puta, Jorge, sistema límbico, nunca ouvi, não sei o que é, né? Então o sistema límbico ele é o sistema das emoções. Então, toda aquela emoção, quando explode e tal, tudo em você, seja lá qual for, é o sistema límbico que cuida disso, tá? Aí, ela recebe a informação e dispara as emoções. Recebeu ali, jogou no sistema límbico, o sistema límbico, pá, oh, aquela coisa toda. Então, faz as emoções. Depois, ela manda ali pro hipocampo. Olha só, gente, vai percebendo só o que o medo está fazendo com você. Então, o hipocampo, o que é o hipocampo? O hipocampo é um HD, é a nossa memória, é o que fica ali guardado. Então, toda vez que bater aquele medo, ele vai buscar no arquivo se aquele medo já foi sentido, se aquilo já aconteceu na tua vida, né? Se aquilo é uma coisa nova ou já é uma coisa que está repetindo na tua vida. Então, ele tem ali aquele arquivo. Então, você já passou o perigo, ele relembra o perigo, até mesmo para facilitar, né, a ação que você vai ter em cima daquilo. Então o hipocampo ele guarda aquilo e vê se você já passou o perigo, né? Os medos, tudo aquilo que você já teve, do presente, do passado e tudo mais. E aí você vai passando por tudo isso. Então, quando ele guarda essa memória, ele vai. Eu vi uma coisa aqui agora que as pessoas falam assim: ah, mas isso aí é uma memória afetiva, né? Você já deve ter lembrado, já deve ter ouvido falar isso. Gente, toda memória ela é afetiva. Afetiva é que afeta o sistema. Então, memória afetiva, ela afeta o sistema. Então, toda memória, ela é afetiva. Então, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Então, quando tudo chega no hipotálamo, ele ativa a reação. Ou você vai lutar, ou você vai fugir daquela situação. Não tem outro caminho, né? Então, ele atingiu o quê? A parte motora. Começou a ir para o corpo, Jorge? Começou a ir para o corpo. Então, já atingiu o físico. O sistema, ele começa a conversar com os outros. É tudo interligado.
Tudo, absolutamente tudo é interligado. Não é essa zona que é aqui, que a gente pensa que faz um sistema por lá e falta, né? Não, no corpo é tudo interligado. Então, o hipotálamo, ele conversa com o sistema endócrino. No sistema endócrino, você tem umas célulazinhas lá que tem uma aguinha nelas lá dentro, né? Igual coco, né? Você quebra o coco ali, tem aquela aguinha ali dentro. Entendeu? Então, essa água vai para o corpo. Ela sai porque ele atinge o hipotálamo, vai lá, conversa, né, com o sistema endócrino e aí, puf, a água vai para o corpo. E aí o que que acontece? Essa aguinha que ela vai para o corpo, ela começa a dilatar as pupilas. Lembra da história do lobo mau, né? Que olho grande é para te ver melhor, que nariz grande é para cheirar melhor. Então, ela vai ativando isso para você poder ver melhor, né? Para você olhar, para você respirar melhor. Entendeu? Então ali, na medida que ele vai dilatando as pupilas, ele vai dilatando os brônquios, que é justamente para você ter oxigenação correta, né? O coração recebe tudo isso e tem que se virar. Então tem que ter uma oxigenação legal, tem que ter uma força legal, né? E depois o que que acontece? O coração tem que bombear o sangue oxigenado para poder mexer a parte motora. Olha, de repente você vai dar um pique danado, é a cobra, mas podia ser um leão, né? Podia ser um tiroteio, uma coisa, e você precisa estar muito esperto. Você está no meio da confusão, tem que puff, abrir, gente, e isso acontece em fração de segundos. Você sabe disso, né? E o corpo trabalhando com isso tudo. Depois o que acontece? O coração recebe tudo, tem que se virar, vai bombeando, vai fazendo, vai mandando o sangue para onde tem que mandar, vai fazendo o papel dele. Isso vai pro baço. O que que o baço faz? O baço, ele solta, né? Glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos é justamente que levam o oxigênio, né? Para se você precisar correr, atividade muscular, atividade motora. E aí ele vai. E você corre se precisar correr. Aí você correu, vamos ver que estava no meio da confusão, você saiu correndo, se machucou e pá, bateu o braço ali, bateu a perna, rasgou ali, cortou, veio os glóbulos vermelhos, imediatamente já vão para aquela região, fecham e cicatrizam na hora o machucado. Você não pode perder sangue, você está numa agitação, você está nervoso, precisa correr, sair da confusão, você precisa lutar com a cobra ou fugir da cobra, né? Não pode perder sangue, se perder sangue você fica mole, fraco, você morre, fica debilitado. Então os glóbulos vermelhos já na hora vai lá e puf, identifica aquilo e já pá, estanca o sangramento. Quanto mais eu estudo o corpo humano, mais eu me fascino com essa estrutura. É uma organização fantástica que a gente não tem noção de como funciona isso. Então, se você tava ali quietinho, né, bonitinho e tal, por exemplo, se você estivesse ali comendo na hora desse susto, a fome para, o sistema digestivo ele para de funcionar, ele tira aquilo para quê? Para economizar energia. Ele não pode jogar o sangue ali para fazer a digestão enquanto você está nessa coisa. Então você para na hora que estava fazendo. E aí o fígado, né? O que que ele faz? Ele manda mais glicose, né? Porque você vai precisar de mais energia. Energia é o que? Açúcar. Ele vai jogar mais açúcar na corrente sanguínea, porque você vai precisar muitas vezes de uma explosão para sair, puff, uma corrida, né? Então uma coisa é o fígado pega e joga esse açúcar na corrente sanguínea, né? E a suprarrenal, quem acompanha aqui já sabe, né? É aquela bolinha que fica em cima ali do rim, né? A glândula suprarrenal, ela joga mais adrenalina. E essa adrenalina no sangue, ela funciona como o quê? Como um neurotransmissor que vai fazer toda essa comunicação funcionar direitinho ali dentro. Então veja só, nossa Jorge, então quando eu tenho medo, é tudo isso que acontece? É tudo isso e mais detalhes que eu pulei aqui, porque senão, né, fica um negócio muito comprido, muito chato, não dá para eu falar apenas em meia hora aqui para vocês no máximo, que é o que eu me proponho a fazer. Então você observa bem, você não para perceber, você nunca estudou isso, você nunca foi atrás, você não viu. Então você mexe no seu sistema inteiro ali. O corpo todo conversa para poder te proteger, para poder, né, fazer. Então você veja as emoções, como é importante eu pensar. Como é importante as emoções. Como é importante você observar o medo. O medo, as pessoas têm o medo. O medo é um negócio que foi aprendido.
Então você aprendeu a ter medo, então você começa a ter medo de tudo. Toda vez que você tem medo, eu dei o exemplo da cobra, né? Mas toda vez que você põe medo dentro de você, você precisa identificar, porque eu não tenho medo, né? Homem principalmente, o homem não tem medo, ele fica nervoso, né? Então, quer dizer, ele muda o status daquilo, ele não vai entender nunca. Não, eu tô com medo. Olha, eu tô com medo de dar merda ali na frente. Porque o medo é só isso, né, gente? A gente só tem medo porque acha que vai dar merda. Preocupação também. Você só fica preocupado quando você acha que vai dar merda lá. Porque se você tem certeza do que vai, tudo certinho, você não tem preocupação, né? Então é importante o psicossoma. Eu penso no psico, né? Soma no corpo, somatização. Tudo que eu penso é muito importante. Faz todo esse caminho. Aí você observa melhor aquilo e você vê que aquilo não era uma coisa. O olhão faz aquele foco assim, você fala, pera aí, puf. E você vê que não era uma cobra, era uma corda muito parecida. Então quando você vê isso e olha, a visão, ela corta esse circuito. Por quê? Porque ela manda lá pro tálamo. E o tálamo, ele informa. Então, quando você manda, olhou e falou, olha, pensei que era uma cobra, mas é uma corda. Puf, o tálamo já acorda todo esse sistema. Gastei energia à toa? Gastou. Produziu um monte de coisa de bobagem? Produziu. Por quê? Porque você é psíquica. Você é psíquico, doido. Não aprendeu a olhar. Claro, né, gente? Eu falo aqui brincando, mas não é uma acusação, não é no sentido pejorativo, né? Para você perceber o quanto, nossa, eu pensei que era aquilo, nossa, não era. Eu achei que falou e não falou. Eu achei que parecia. Não era nada daquilo. Mas aí você passou por todo esse processo, jogou as coisas, jogou tudo ali na corrente sanguínea. E o que, que você faz com isso? Vai ficar um mês rolando na cama até queimar tudo isso que foi produzido. Toda essa adrenalina. Não falei nem da tireoide, hein, que joga os hormônios, né, também pelo corpo, a principal glândula do corpo humano. Então são coisas que pensar, gente, passa a ser um negócio hiper mega importante. Uma situação de medo, você precisa olhar, observar como é que funciona isso. Eu tenho que estar atento comigo. Poxa, tem uma cobra ali na frente, ok, mas e daí? Era como o índio não tinha medo da cobra, ele respeitava a cobra, ele sabia como funcionava. Ele estava no meio da mata, encontrava um leão. Ele para ali, porque o leão também está na mesma postura. Entendeu? O homem na frente do leão, o leão na frente do homem é a mesma coisa. O leão também sente a mesma coisa, ele também tem o medo, ele para, ele observa. Se você olhar os bichos, quem tem bicho em casa sabe disso. Cachorro, principalmente, gato, né? Eles param, eles atentam quando vai atacar uma presa, tal. A presa também do outro lado, muitas vezes esperta ali como vai fugir. É o mesmo sistema, gente. Então, na medida que eu vi aquela cobra, eu olho, ok, tem uma cobra ali, a cobra é perigosa, eu já sei, já vi situações, ok, aquilo é um perigo real, tá ali na minha frente. Então, o que que eu vou fazer? Eu deixo o corpo começa a trabalhar, e se eu estiver comigo mesmo, você tem uma inteligência, você consegue se safar daquilo. Ou pegar a cobra, ou correr da cobra, ou fazer alguma coisa para sair. O corpo vai saber fazer aquilo. Agora você entra no pânico, já foi. Porque o desespero, o medo, ele paralisa você. Diante de uma situação de muito medo, você não sabe o que faz. Por quê? Porque aquilo toma conta de você. Você não deixa o corpo trabalhar. É igualzinho a sensação, né? A relação que eu fiz com o cansaço, o estresse. Né? A pessoa fala, estresse, ela acha que é cansaço do trabalho. E não é. Se você não ouviu esse áudio, vai lá, procura lá que você vai entender direitinho. Então você fica em estado de estresse e alerta, né? O estresse é o alerta o tempo todo. Então você não para, não relaxa desse estresse, desse alerta, o corpo não tem tempo para fazer as coisas. Foi como ali, se você estava comendo, né? Que eu falei, o corpo ele para economizar energia, ele tira aquela fome, você esquece aquela comida, já se prepara para correr ou para lutar. Automaticamente o corpo para de mandar sangue para ali, de fazer o processo, não para de fazer, né? Mas ele diminui muito aquele processo digestório para poupar energia para o que você tem que fazer, que é mais importante. No caso do estresse, a mesma coisa.
Então você relaxou aquilo, você ficou no estresse de um trabalho que você vai entregar hoje da reunião. Então você fez ali, pôs o estresse, pôs a atenção total. Acabou aquilo, você relaxa, o corpo volta para fazer as outras funções. Mas aí você sai da apresentação, né, ou da reunião, do que você tinha que fazer lá, e continua ligado naquilo. O corpo não relaxa, por isso que você adoece. Então, quando a gente fala aqui da fisiologia do medo, você precisa estudar bastante, você precisa pensar bastante do que é que você tem medo. Aí você faz isso com o benê, você faz isso com a mãe, você faz isso com o trabalho, você faz isso na rua, com os amigos, o medo da pobreza, o medo da política, o medo na religião, porque Deus castiga, porque eu tenho o quê, porque senão os outros me, o medo da crítica, o medo do pega mal, tem medo de se pôr, porque eu vou arrumar encrenca com o benê, tem medo de terminar um relacionamento, porque senão, mais medo. E aí o teu corpo fica desse jeito. Ah, porque é família, não vou fazer, porque não sei, vou fazer coisas que eu não quero, porque senão, de novo, essa porra desse não, pega mal, vai uma encrenca, não sei o quê. Então você acaba com você. Você destrói toda a possibilidade seu de crescimento. Por isso, gente, eu acho que ficou bem legal. Eu acho que deu, né, para vocês entenderem bem como é que funciona mais ou menos ali dentro o processo. Eu passei por alguns pontos para você ver que um simples medo ele acaba com você. Aí você depois começa a sentir. Imagina aí, todas essas sensações trabalhando dentro de você, você começa a sentir um monte de coisas. Aí você tem formigação no braço, você tem dormência em partes do corpo, você tem dores nas costas, você tem dores de cabeça, né? Você tem uma falta de apetite, um excesso de apetite, uma série de coisas que você não sabe bem de onde vai para onde vem. Começa a doer tudo, começa a dar tontura, começa a dar um monte de coisas, porque aí você vai no médico e não tem nada. O médico fala, estresse. Por quê? Porque você vive com medo, você vive com preocupação, você vive psíquica ali com um monte de coisas e aquilo vai tendo reações dentro de você. E aí vai tendo metabolismo, aquilo vai alterando tudo ali, porque o pensamento, o corpo ele não sabe, o corpo ele não entende se aquela situação está acontecendo ou não ali. Você pensou, para o corpo já é. Eu falei em outro áudio também, né, sobre você, se você começa a pensar e fica erotizada, o corpo não sabe se você tem alguém ali com você ou se você está sozinho. Eu dei o exemplo até da masturbação. Se você está se masturbando ou transando com alguém, o corpo não sabe. Você fica erotizado do mesmo jeito. A sensação é a mesma, independente de ter alguém ou não. O pensamento da preocupação é a mesma coisa. O corpo não sabe se aquilo está acontecendo agora ou se é só um pensamento seu de medo. E se acontecer, ele vai começar a responder daquilo que você está pensando. Então pensar, gente, até hoje você não dava valor para isso, é um negócio mega, super, hiper, blaster importante na tua vida. Pensar é um troço muito, muito, muito importante. Toma cuidado no que você pensa. Quando você acessa a sua memória lá do campo, né, do hipocampo, é por isso que você tem os medos e os traumas. Ao menor sinal, a barata, por que todo mundo tem medo da porra da barata? Entendeu por quê? Porque você já ouviu uma história lá que a barata é um ser pré-histórico, nervoso, que come você, que te engole, que acaba com a tua vida quando você era criança. Não vou nem falar quem é, porque você sabe, né? Quem é, né? O demônio que você anda servindo, quem é, né? O dragão da cozinha, você sabe, não vou falar o nome dela hoje aqui. Então eu ponho medo em você, porque ela também tinha medo. E aí o que acontece? Toda vez que você vê a barata, vai a informação pro hipocampo e fala, corre desse monstro. E aí você desmaia, você tem desespero, você tem tudo. Então cabe a você agora olhar, entender, ver com esse seu zoião que aquilo ali é um bicho que se você der uma chinelada, ela morre. Se ela pular em cima de você, ela não vai te comer, destruir, entendeu? Não vai soltar um campo hipermagnético, um super saiyajin que vai destruir, fazer você virar um pó com raio laser e tudo mais. Gente, é só uma barata. É uma chinelada e acabou o problema. Mas lá dentro, a memória que fica é que aquele bicho é um monstro e que vai acabar com você.
Quando você começa a entender isso, que você olhou a cobra e olhou bem, falou, ah, mas eu pensei que era uma cobra, mas é uma corda, cortou a informação. A informação cortou, não precisa de toda aquela bagunça para se defender, lutar ou fugir da cobra. Entendeu, gente? Então, esse é o recado para vocês. Eu espero de coração que você entenda que daqui para frente você pelo menos comece a tentar perceber o que você sente. Quando eu falo no sentir é isso, né? Quanta gente eu atendo que foi para UTI, entendeu? E o que você tem? Nada, é um estresse. Gente, não é um estresse. É algo bem pior se você não cuidar. Então você precisa cuidar. Quanta gente desmaia, sente dores horríveis no peito, pensa que está infartando, né? Você fica um médium só de incorporador, só de problema. Médio, gente, só incorporando, 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 uma hora pifa. Não dá, incorporando medo ainda, não dá. Então observa bem, olha, né? Começa a discernir as coisas. Sai desse mundo, desse clube do bolinha, esse mundo de bobo que você se enfiou, de que você é um ser imperfeito, pecador, que você, quem sou eu. Sai dessa pobreza espiritual, dessa favela astral que você se colocou e começa a dar mais importância para você. Para de dar poder para o mundo lá fora. Ai, a natureza é muito grande, quem somos nós diante da natureza? Para de dar poder para a natureza, porque você é a natureza. Você faz parte dela. A floresta amazônica, lá quando derruba uma árvore, quando você mata alguém, o efeito é o mesmo. Nós somos como o corpo, é tudo interligado, todo mundo, um precisa do outro para trabalhar em conjunto. Daí aquilo que eu falo, o teu sucesso é o meu sucesso. E o meu sucesso é o sucesso de vocês. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar que nem cachorro correndo atrás do rabo. Então preste bastante atenção nisso, para sair desse egoísmo, para sair dessa sensação de medo, dessa covardia que deixa a gente pensar e acreditar que é menos. Porque aí tem que vir uma força salvadora para me salvar aqui, porque eu sou coitadinho, nhoninha. Você vai se lascar a partir de agora. A energia que vem agora, planetária, não vai brincar mais com isso. Então é melhor que você evolua, que você cresça, para você parar de ter sofrimento nessa tua vida, porque você não veio aqui para sofrer. Então estude, eleve, como eu falei no áudio de ontem, né? Veja ali a tua vibração, a tua energia. Olha aquilo, saia daquela frequência do vermelho, suba um pouco mais. Se desligue de toda essa porcariada que prende você, que amarra você. Não deixa mais esses pensamentos tomar conta de você. Deixa o teu passado passar. Faça as coisas que você gosta. Cuide um pouco mais de você, porque o teu corpo é uma joia preciosa e você só combate o teu corpo. Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo para todo mundo e até o nosso próximo áudio.